Você conhece a palavra velório? Exatamente isso. A mesma palavra que nós conhecemos na prática de pessoas quando falecem, alguns entes queridos ou conhecidos quando falecem, passam ali dentro do cemitério, né, na capela, dentro de uma urna e ali passa-se geralmente à noite velando aquele corpo, né? Um ato de despedida. Mas você sabe de onde vem essa palavra, o velório? E eu estava lendo alguns artigos, né? Não sei se científicos ou não, mas alguns artigos que eu achei interessante, por isso eu vou falar, porque eu li uns 3 artigos que falavam a mesma coisa, que diz que na Idade Média era muito comum a ingestão de bebida alcoólica e os utensílios, os copos que eram utilizados para fazer a ingestão dessa bebida alcoólica eram feitos de estanho. Então, a mistura desse material estanho com a bebida alcoólica produzia uma reação, um efeito colateral que aproximava-se muito de narcolepsia. O que é a narcolepsia? A narcolepsia é simplesmente o sono profundo e incontrolável, né? Então, o sono profundo e incontrolável, o que acontecia? Essas pessoas que estavam, vamos dizer, em coma alcoólico, né? Ou o sono profundo e incontrolável, que também não é a mesma coisa, mas eles pegavam e colocavam essas pessoas sobre uma mesa, sobre algo, e ali, na Idade Média, não tinha luz elétrica, não tinha energia em si, e eles passavam então ali por 24 horas ou mais com velas nas mãos, segurando e iluminando aquele ambiente para esperar que aquela pessoa então retornasse desse sono profundo, né? Possivelmente muitas pessoas foram enterradas vivas, mas ali então eles ficavam velando aquela pessoa para saber se estava viva ou não. É uma introdução bem diferente, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, sobre um cadáver, um defunto bem famoso na Bíblia, que eu acho que vai nos ensinar bastante. Então, esse é o pensamento do coração que nós vamos começar agora. E eu já quero te pedir para que você possa seguir o canal, curtir essa mensagem e compartilhar, que é de grande valia para a gente, tá bom? Então, vamos começar. Esse é o pensamento do coração. Eu comecei nossa introdução falando sobre o pensamento do coração, mas o nome certo é assunto do coração. Então, vamos iniciar o assunto do coração. E essa passagem nossa que nós vamos hoje analisar de uma forma breve, como sempre, em breves minutos, para que você possa ter condições de ouvir toda ela, está registrada em João capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? E eu quero apenas deixar aqui para você, você depois pode ler de forma completa, né? João capítulo 11, e você vai ler todo esse capítulo que vai falar sobre essa ressurreição, mas eu quero ir direto a alguns pontos específicos para que a gente possa trabalhar essa ideia, né? Então, só explicando o contexto, nós temos aqui uma família, os 3 irmãos, Marta, Maria, João, a quem Jesus tem um amor muito grande por essa família, por esses irmãos, e em dado momento da vida, Lázaro fica doente. Marta, Maria e Lázaro, não João. Marta, Maria e Lázaro. Em dado momento, Lázaro fica doente e vem a falecer, né? Então ele morre, ele falece. E Jesus, depois disso, é que vai vir à aldeia. Após 4 dias dele morto, ele vai encontrar com essa família para fazer aquilo que ele então tinha sido chamado a fazer, que naquele momento seria a ressurreição de Lázaro. E alguns pontos assim bem interessantes é que no meio da agonia, da dor de Marta e Maria, de ter perdido o seu ente querido, ter perdido o seu irmão, e que elas ouvem que Jesus está aproximando-se da cidade, elas correm ao encontro de Jesus. Elas não pensam 2 vezes, mas vão ao encontro de Jesus. E no versículo 20, a primeira que vai ao encontro de Jesus é Marta, e diz: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, e Maria ficou em casa. Então ela vai encontrá-lo, e depois, no versículo 28,
ela vai falar com Maria, Marta vai falar com Maria que o mestre está lá naquele local e ela vai ao encontro. Então diz assim no versículo 28. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, Marta foi para casa e chamando à parte Maria no lugar reservado, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se e foi depressa ao encontro dele. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. Ir ao encontro, não esperar. Ir ao encontro, sair da inércia, sair do ponto onde nós julgamos não ter mais força, nós julgamos não ter mais condições, de não ter mais alegria, de estar desanimado, de estar sem pulsação para a vida, né? Estar sem vontade da vida. E muitas coisas na nossa vida nos faz passar por isso. E muitas situações na nossa vida são situações que nos dão um baque, que nos dão uma batida, que faz com que a gente literalmente prostre-se diante das dificuldades, né? E ao ouvir que Jesus está chegando àquele povoado, ao ouvir que Jesus está voltando àquele povoado, chegando à sua casa novamente, Marta levanta-se rapidamente e vai ao encontro de Jesus. Ela entende que naquele encontro, ela entende que é em Jesus que ela pode encontrar a esperança até mesmo de fazer com que o seu irmão ressuscitasse, pois isso ele falou para ela. Ela falou para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Há uma certeza de que Jesus poderia ter feito alguma coisa se ele estivesse ali. Mas não há uma certeza, não há uma convicção de que após a morte Jesus poderia fazer alguma coisa. O acreditar dela, tanto dela quanto de Maria, o acreditar é restrito à condição da vida delas. A condição que a sua mente colocou que daqui para lá ele não pode mais fazer. Ele chegou um pouquinho depois, sabe? Deus chegou um pouquinho depois, Jesus chegou um pouquinho depois. E a partir desse momento que ele chegou um pouquinho depois, o que me resta agora só fazer é lamentar. E a resposta de Jesus para ela foi: ei, tenha paz no seu coração, porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. E aí, nós chegamos a um outro ponto, que até no outro vídeo que eu falei sobre isso, sobre a tentação de Jesus, né? Que Satanás aproxima-se de Jesus e diz: se és filho de Deus, né? E essa palavra "se" é um condicional que traz sobre a mente, o coração, a vida da pessoa uma dúvida. Será que você é filho? Será que isso... E a pergunta e a afirmação que Marta e Maria fazem para Jesus é: se estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido, né? Em outras palavras, porque o Senhor não estava aqui, né? Agora que o Senhor chegou atrasado, agora que o Senhor chegou depois que ele morreu, que já se faz 4 dias de morto, não tem mais jeito. Jesus responde a elas com a mesma pergunta, com a mesma intenção, com a mesma intensidade, com o mesmo alvo que elas lançaram a Jesus. E Jesus responde também com um "se". Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você acreditar, você verá a glória de Deus. Ou seja, há uma condição para que você veja a glória de Deus, você precisa crer. E crer não é simplesmente uma confissão positiva. Não é simplesmente eu acreditar, então eu acredito. Não é simplesmente uma confissão positiva que eu acredito que possa acontecer. Mas o crer, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir essa palavra. Ela vem pelo conceito, pelo princípio que essa palavra vai moldar o fundamento do ser humano. É toda uma transformação, é toda uma mudança de pensamento, é toda uma mudança de atitude, é toda uma mudança, é uma reconstrução íntima que Deus faz através dessa palavra, entrando no homem, tomando conta do coração desse homem, que vai fazer com que
a minha fé e a sua fé seja uma fé que gere frutos, que gere a verdade, que tire algo do campo do imaginário para o campo da realidade. Então, Jesus está dizendo para ele, nem a morte é tão grande que eu não possa transformar. Nada é tão grande que Jesus não possa fazer. Mas, eu quero deixar bem claro que Jesus não é o nosso mordomo. Jesus não é um garçom que vem para nos servir, não é o gênio da lâmpada que vem para simplesmente satisfazer as nossas necessidades e as nossas retirar de nossas vidas as responsabilidades que são nossas. A responsabilidade da vida é nossa. O que o Senhor vem para fazer é aquilo que nós não podemos fazer. O que o Senhor vem transformar é aquilo que nós não conseguimos transformar. Ele não tem compromisso algum. Se o homem ou a mulher deixou de pagar o seu boleto, e agora eu vou ter fé para que o Senhor me ajude a pagar o meu boleto. Se o homem ou a mulher deixou, sabe, se o ser humano em si está em falta com aquilo que rege toda a vida física, humanamente falando, ele não é o gênio da lâmpada que vai fazer com que a minha vida se torne leve. Entende? Mas ele é o Senhor Jesus, que vai fazer com que a incapacidade de acreditar no que ele possa fazer seja transformado em potencialmente uma capacidade de saber. Ele, ainda que ele não tenha chegado aos meus olhos a tempo, ele está aqui. Ou seja, ele jamais deixou de estar. Então, essa luta entre o se estivesse com o se crer, ela vai se transformar em uma só coisa: a fé que fundamenta a nossa vida diante do Senhor é uma fé que está pautada dentro da palavra. Se essa palavra não fizer parte de você, se essa palavra não for meio pelo qual eu e você estejamos intimamente fundamentados, nós seremos levados por toda aparência. Porque essa é a pergunta dele, essa é a situação dele. Ele diz, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí então, de fato, ele leva essas meninas, Marta e Maria, ele pergunta, onde vocês colocaram o morto? E aí eles dizem, então, vem e veja. Então, algum outro ponto importante não basta ir ao encontro, mas precisa se apresentar o que está nos fazendo mal. Não basta ir ao encontro, precisamos levá-lo até o íntimo, até lá dentro, até ele perscrutar, sondar o mais íntimo do nosso coração. Nós precisamos levá-lo lá. Nós precisamos levá-lo lá para se desfazer, para trazer à vida aquilo que talvez esteja morto dentro da gente. Venha e veja. Então, Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, vem, Senhor, me conheça, penetra, vem dentro de mim, abra-se, chame o Senhor para dentro de você, através dessa palavra, através dessa comunhão que você pode ter com Ele. Convide Ele a estar dentro de você, a chegar no mais íntimo da gruta, da pedra que está à frente dessa gruta do ser humano chamado você, para que Ele possa fazer, para que Ele possa liberar a palavra. Porque não é simplesmente só venha, porque depois Ele vai falar, tire a pedra. Então, alguns pontos importantes o primeiro, vá ao encontro de Jesus. Amém? Vá ao encontro de Jesus. Segundo,
Fundamente a sua fé na palavra, para que você não esteja sendo dirigida por aquilo que os seus olhos veem, para aquilo que seja dirigido por aquilo que seus ouvidos ouvem. Seus olhos veem aquilo que não está bom para você. E aí você vai falar, se o Senhor estivesse aqui, mas o Senhor, não existe tempo para Ele, possível ou não possível. Ele é o Senhor em todo o tempo. O terceiro ponto, leve Ele até o seu íntimo. Abra as portas para que Ele chegue ao seu íntimo. O quarto ponto vai ser Ele dizendo, tire a pedra, tire a resistência, mostre-se. Diga a Ele quem você é. Coloque aquilo que está podre, aquilo que está entrando em estado de decomposição. Passamos muito tempo velando morto. Passamos muito tempo trabalhando a questão do morto que está dentro da gente. Talvez seja alguém que você precisa liberar perdão. Talvez seja alguém que você precisa perdoar. São mortos, são cadáveres que a gente está arrastando na nossa vida por anos e anos e anos, e você está preso a isso. E Jesus está dizendo, tire a pedra. O perdão depende de você. O perdão, Deus não vai trazer algo, uma unção de perdoar. Perdão é decisão. Nós não tínhamos mérito algum, nós não fomos bons em momento algum, não fizemos nada para merecer o perdão de Deus. Mas Ele nos perdoou. Por quê? Porque Ele decidiu nos perdoar. Esse é o princípio. Se há algo pendente entre você e uma pessoa, você precisa decidir. É uma decisão. E detalhe, você pode liberar perdão ou pedir perdão e não ser perdoado, e tudo bem. Você tirou a pedra. Você botou para fora aquilo que está cheirando mal. Você está libertando, trazendo para fora aquilo que estava morto dentro de você, à luz de Deus novamente. Então, nessas breves palavras, eu quero fundamentar a nossa vida, a minha, a sua vida, isso é para mim também, para que essa palavra ela seja uma realidade dentro do nosso ser. Não para transformar Jesus em garçom, em um mordomo, mas para deixar Jesus ser Senhor, trazer o senhorio dele sobre as nossas vidas. Então, vá ao encontro dele, acredite no que está escrito na sua palavra, mostre ao Senhor quem você é, e o trabalho de tirar a pedra depende de você. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo do Assunto do Coração. Mais uma vez, não esqueça de seguir o canal, curtir essa mensagem e compartilhá-la. Um abraço e Deus abençoe.